Estúdio com o prefeito da nossa cidade, João Henrique, aqui ao vivo com a gente, batendo papo. Prefeito, então, como resgatar e como enriquecer ainda mais a nossa cultura, que é tão viva na nossa cidade, que é uma cidade conhecida pelas festas populares? Pois é, eu concordo em gênero, número e grau, ao que disse ali a Aninha Franco. Nós somos um verdadeiro teatro a céu aberto. Nós temos artistas natos aqui na Bahia. Como já disse, não sei se foi Caetano Veloso, alguém disse que o baiano não nasce, estreia. Então, como a Aninha Franco disse, isso aqui é um grande teatro. A todo momento você identifica nas ruas pessoas com grande potencial artístico. O baiano já nasce com isso no sangue. Então, como ela disse também, é preciso profissionalizar isto. O nosso carnaval, por exemplo, fazendo um comparativo, é o que ele é naturalmente, mas houve também o quê? Uma profissionalização. Então você tem um carnaval organizado que atende a todos, as pessoas de todo o planeta. E existe esse pensamento, prefeito, com relação a essa fundação que a Aninha acabou de falar? Eu gostei da ideia dela, não existe ainda esse pensamento. Eu acho que a Aninha deu uma boa ideia aí, que é transformar a Secretaria de Educação e Cultura numa Secretaria de Cultura, separando-a provavelmente da de Educação. É uma boa ideia. E a Fundação Gregório de Matos ter uma ação mais proativa. Nós estamos lá com o grande Pojucan Cabral, que é um jornalista muito conhecido de todos nós, querido, já foi vice-presidente da ABI, ele está à frente da Gregório de Matos, inclusive com a programação para esta quinzena de aniversário da cidade, muito rica e diversificada. Mas a Aninha nos pede, e eu acho que ela tem razão, mais proatividade ainda na Fundação. Junto com a criação de uma Secretaria da Cultura, eu acho que por aí a gente começa a criar um caminho para a profissionalização das políticas públicas culturais na cidade. A gente segue aqui com o prefeito João Henrique, em nosso estúdio. Um ditado popular fala que recordar é viver. Por isso, o repórter Gabriel Pinheiro nos traz agora um breve resgate da história de Salvador, que foi também a primeira capital do Brasil, não é isso mesmo, Gabriel? Muito bom dia. Bom dia, e para falar um pouco sobre a história de Salvador, eu estou aqui com o professor Biratã Castro. Professor, me diz uma coisa, existe uma dúvida, muita pessoa pensa que o início da história do Brasil é o início de Salvador. É verdade? Coincide essa história? É verdade, porque desde o descobrimento de 1500 até 1549, o que havia eram umas 2 ou 3 povoações na costa, sem ordem, visitadas por corsários e por piratas. Então, 1549 é quando o rei do João III nomeia Tomé de Souza, manda uma esquadra com a cidade inteira dentro. Ou seja, todas as autoridades, todos os trabalhadores, todos os soldados, né? E quando Tomé de Souza desembarca, ele funda a cidade para funcionar o governo geral do Brasil. A partir daí existe ordem, a partir daí existe um governo português, a partir daí existe toda uma ocupação econômica do Brasil com a lavoura da cana, com os engenhos de açúcar, e o Porto de Salvador se consolida como o grande porto da América do Sul. Aí já se vão 462 anos. Qual é a mensagem que o senhor deixa nesse aniversário mais um da capital baiana? Assim como foi no começo, seja agora. Salvador é a cara do Brasil, é uma amostra de Brasil, e, portanto, isso orgulha muito todos os baianos. E nos deixa sonhar, inclusive, com a abertura da Copa do Mundo aqui na Bahia, porque em nenhum lugar é melhor do que a Bahia para se abrir um evento nacional. Abrindo na Bahia e fechando no Rio de Janeiro. Esse é o nosso ideal. Ok, professor Biratã Castro, muito obrigado. Pois é, Marcos, Ana Paula, é com vocês nos estúdios do Hoje em Dia. Valeu, Gabriel, obrigado. Voltamos então com o prefeito João Henrique aqui no estúdio do Hoje em Dia. O prefeito, pude anotar em uma das matérias que exibimos agora há pouco, a população falando de alguns pontos. Um deles, o trânsito. O Salvador tem uma frota aí de quase mais de 700 mil veículos. Como contornar e melhorar, diminuir o estresse de quem motorista pega o trânsito todo dia? Pois é, e quando eu cheguei na prefeitura em 2005, eram cerca de 350 mil veículos. Então, em 6 anos, você veja que dobrou a quantidade de veículos nas ruas de Salvador, porque o poder aquisitivo melhorou da população como um todo. E aí é graças ao bom momento econômico porque passa o Brasil. Brasil, Rússia, China, Índia, esses 4 países vivem um grande momento econômico. São as novas 4 potências mundiais. Pois bem, isso fez com que as pessoas pudessem ter condições de adquirir seu próprio veículo. E na medida que você não tem um transporte coletivo bom e eficiente, as pessoas, claro, preferem optar pelo transporte particular.
nós estamos muito atrasados em relação aos países mais desenvolvidos. Nos países da Europa e grandes países, nos Estados Unidos, Canadá, você tem o quê? As pessoas só usam carro particular no final de semana. Eu morei no Canadá, meu filho nasceu no Canadá, e lá eu só ia para a faculdade de metrô, de ônibus. O carro era só para o fim de semana. Então a gente está muito longe ainda disso, mas estamos iniciando em parceria com o governo Jacques Wagner, com o governador, com o governo federal, o ministro Mário Negromonte tem ajudado muito, o primeiro BRT de Salvador, o Bus Rapid Transit, na paralela, para a Copa do Mundo. O horizonte é a Copa do Mundo. Nós temos que fazer vários corredores exclusivos de BRTs em toda Salvador. Nós queremos fazer este semestre ainda. Nós queremos até junho, está com licitação pronta, vencedor divulgado e ordem de serviço dada. E é o que o povo espera, né, prefeito? Com e a certeza. gente torce para que realmente aconteça, porque a gente precisa mesmo. Agora, para a gente encerrar, hoje, nessa data tão especial, existem as problemáticas, mas o que deixar de mensagem positiva para a nossa cidade, prefeito? Otimismo e autoestima. Eu acho que nós precisamos melhorar um pouco mais esses ingredientes. Nós temos que levantar mais a nossa autoestima, porque já não basta o preconceito que nós sofremos por sermos Nordeste. Veja que Salvador, foi dito ali pelo professor Biratã, foi a primeira capital do Brasil, mas não teve o que o Rio de Janeiro teve quando foi capital do Brasil. Não teve o que Brasília teve, está tendo, sendo capital do Brasil. Salvador foi capital do Brasil, mas não ficou com o grande legado que essas outras cidades, o Rio de Janeiro que foi e Brasília que está sendo, tiveram ou estão tendo por ser capital do Brasil. Então, talvez por sermos nordestinos, por sermos Nordeste. Eu advogo muito essa tese. Então, nós temos que levantar cada vez mais a nossa autoestima e brigar mais, cada vez mais, para que Salvador tenha atenção, cuidado e carinho do governo federal. Prefeito, é sempre importante, porque é fácil a gente cobrar das autoridades, eu sempre costumo dizer isso aqui no Hoje em Dia. Agora, a população também tem que fazer a parte dela, botar a mão na consciência. Por exemplo, a prefeitura gasta mais de 2 milhões de reais reformando espaços públicos, espaços que são nossos. É o espaço seu que está de casa, que está assistindo Hoje em Dia, e a prefeitura acaba gastando muito e a nossa cidade acaba ficando mais feia, né? Porque os espaços, patrimônio próprio da gente destruído, são mais de 2 milhões de reais que a prefeitura gasta. 2 milhões e meio, todos os anos, só para recuperar prejuízos causados pelo vandalismo. E olha que eu não estou colocando nesses 2 milhões e meio os prejuízos pós-carnaval. Nós temos aí, depois do tsunami da alegria, como eu costumo chamar o carnaval, é o tsunami da alegria, mas deixa também algo em torno de 500 a 600 mil reais de prejuízo para a prefeitura recuperar depois. Agradecer. Então, consciência. Não basta só cobrar, tem que fazer também a sua parte. Tá bom? Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Um bom dia, parabéns então a Salvador, mas agora eu vou direto à redação do jornalismo da TV Itapuã. A nossa companheira Adriana Quadros tem mais notícias pra gente. Adriana, bom dia, tudo bom? Tudo bom, sim, Marcos. Bom dia para você, Ana. Vamos agora com algumas notícias que são destaque na Bahia. 4 homens foram presos no bairro de Ondina, em Salvador, acusados de diversos assaltos na região. Segundo a polícia, eles atacavam as vítimas, na maioria das vezes mulheres, armados com facas. Os 4 acusados serão liberados, já que nenhuma vítima prestou queixa nem compareceu à delegacia para fazer o reconhecimento dos suspeitos. Com exceção de Marconi Ferreira Costa, Edson Moreno, Fabiano Santana e Ricardo Ribeiro, são moradores de rua. E na cidade de Miguel Calmon, região da Chapada Norte da Bahia, Ademar Gomes Souza, de 71 anos, conhecido como Papai Noel, por causa da barba branca que usa, foi preso em flagrante com 70 pedras de crack, 100 gramas de cocaína e R$ 1.500. Outras 2 pessoas que revendiam as drogas também foram presas. Policiais suspeitaram da conduta do